Olá meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma semana de trabalho aqui nas apostas e no trade, nessa segunda-feira de uma grade um pouco mais reduzida, mais uma semana que tem a decisão já das quartas de finais da Champions, jogos da volta, provavelmente ali já vamos conhecer, nessa semana mesmo já vamos conhecer os semifinalistas, também vamos conhecer os semifinalistas da Europa League, né? Algumas equipes surpreendendo, outras equipes favoritas, como foi o caso do Liverpool, e o Liverpool voltou a vacilar hoje de manhã contra o Crystal Palace, voltou a sofrer gol e de novo não conseguiu uma reviravolta. O Klopp tinha prometido uma resposta e essa resposta não veio. E o Liverpool acaba se complicando também em relação à Premier League, né? Resta saber agora se o Liverpool vai colocar o time titular em campo contra a Atalanta em Bérgamo ou não, mas isso é assunto para o final da semana. Também temos nessa semana o início da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira rodada foi bem movimentada, né? De bons jogos. E nessa segunda-feira, o jogo de principal destaque de liquidez é Chelsea-Everton, né? A gente não tem assim grandes disputas em relação à parte de cima da tabela. O Chelsea não vai conseguir vaga, na minha opinião. Acho muito difícil, tá? Conseguir alguma vaga europeia por aqui. O Everton tenta ali escapar, ficar o mais longe possível da zona de rebaixamento. Com a vitória do Crystal Palace hoje, isso pressiona um pouquinho o Everton. Temos a Atalanta enfrentando o Verona. O Milan vacilou hoje cedo contra o Sassuolo, se complicou. Na verdade foi o Sassuolo que perdeu 2 pontos, né? Porque o Sassuolo esteve na frente do placar. E também tivemos, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está no intervalo entre Roma e Udinese. E a Roma tá vacilando, pelo menos momentaneamente. Isso é bom para a Atalanta, né? Que tem um jogo difícil contra o Liverpool na volta, mas o placar de 3-0 em Anfield foi espetacular para o time do Gasperini, né? Então enfrenta o Verona, é bom tomar um pouco de cuidado, porque o Frosinone já surpreendeu o Napoli nesse domingo cedo, né? 7h30 da manhã, para quem acordou 7h30 da manhã para ver. O Napoli tomou um gol de bobeira de empate, depois foi para cima, conseguiu estar na frente do placar de novo e tomou mais um gol no final. E a gente também vai falar de Alanyaspor e Galatasaray. O Alanyaspor é um time muito chato, não perdeu nas últimas 7 partidas, vem de 4 vitórias consecutivas, e o Galatasaray, que foi campeão da Supercopa da Turquia pelo abandono do Fenerbahçe, né, em protesto lá o que está acontecendo no futebol turco, o Galatasaray teve trabalho no último jogo para vencer o Kasimpasa fora de casa por 4-3, chegou a estar perdendo por 3-2 e teve que virar no finalzinho, então é um favorito aqui que provavelmente vai ter sérios problemas para enfrentar o bom time do Alanyaspor, que está em boa fase, tá? Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 15 de abril. O primeiro jogo que eu quero me focar nessa segunda-feira é o jogo turco do Galatasaray com o Alanyaspor, às 2 horas da tarde. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, domingo por volta das 2 e alguma coisa, tá no intervalo o Fenerbahçe com o Fatih Karagümrük. O Fenerbahçe fora de casa vai perdendo por 1-0 nesse momento. Se esse resultado se mantiver, é excelente para o Galatasaray para essa, vamos dizer assim, essa aceleração final no campeonato turco. Faltam poucas rodadas, né? São 20 equipes, então são 38 rodadas. Então faltam ali mais 6 rodadas depois dessa daqui, o Galatasaray conseguiria abrir uma vantagem ainda maior. Porém, tem muitas viradas no campeonato turco, pode ser que o Fenerbahçe consiga virar. E falando em virada, o Galatasaray teve que aplicar uma virada no finalzinho contra o Kasimpasa no último jogo que fez fora de casa, né? Então o Galatasaray ele vem sim de bons resultados, mas essa última partida contra o Kasimpasa não foi nada fácil. Contra o Beşiktaş também não foi, né? Uma vitória apertada por 1-0, havia sido eliminado no agregado contra o Sparta Praga da Europa League, e aí teve que virar um jogo perdendo de 3-2 no finalzinho contra esse Kasimpasa, que é um time muito chato. O time do Alanyaspor vem de 4 vitórias consecutivas, como eu falei lá na introdução, e são 7 jogos sem derrota no total. Uma derrota apenas nos últimos 10 jogos. Briga por alguma coisa o Alanyaspor? Não briga, né? Meio de tabela e por ali deve ficar, mas como mandante só perdeu 3 partidas na competição. Então é uma equipe que está vivendo boa fase. Não é uma fase onde você tem o Alanyaspor brigando por uma vaga na Conference, na Europa League, não. É uma equipe que está vivendo uma boa fase e só. E obviamente vivendo uma boa fase está confiante para enfrentar o líder do campeonato e provavelmente vai tentar complicar a vida do líder por aqui. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber pelas cores como a gente deve respeitar essa equipe do Alanyaspor, principalmente em relação a não perder, né? Dentro de casa faz
tempo que o Alanyaspor não perde, vem de 2 vitórias consecutivas, saiu na frente em 67% dos jogos em casa, é uma iniciativa muito boa, falhou pouco em marcar e tem sofrido gol com frequência, né? Isso é uma coisa que deixa um pouco a desejar a equipe do Alanyaspor. O Galatasaray vem de 5 vitórias consecutivas fora, teve 11 vitórias em 15 jogos, tem uma iniciativa fora de casa também gigantesca, né? Eu preciso elogiar o Alanyaspor, mas quando a gente compara com o Galatasaray, chega a ser até triste, né? Porque o Galatasaray chega a 80% de jogos fora onde ele sai na frente do placar. Falha pouquíssimo em marcar e fica quase 70% dos jogos sem sofrer. Então, não comparativo, é uma equipe do Galatasaray que sofre pouquíssimo fora de casa, pelo menos tem sido assim, né? Lembrando, 3 desses 8 gols foram justamente agora fora de casa contra o Kasimpasa, então é uma equipe que sofria ainda menos, tinha uma média ainda menor, né? Tem um ataque um pouco melhor só do que o Alanyaspor, mas uma defesa mais sólida. Curiosamente, mesmo não sendo uma equipe tão boa defensivamente, o Alanyaspor não precisa de tantas finalizações no gol para marcar um gol. A gente comentou isso ontem sobre aquela situação do Crystal Palace com o Liverpool. O Crystal Palace também não precisava de tantas finalizações no alvo para marcar um gol e bastou, se eu não me engano, ali a primeira ou a segunda finalização para o Crystal Palace chegar no seu gol próximo ali do minuto 14. Então isso mostra o quão perigoso pode ser essa equipe não favorita. A gente tem um favorito claro aqui. Se esse jogo fosse na casa do Galatasaray, a cotação do Galatasaray está por volta de 1,25 no máximo. Então o Alanyaspor é considerado em casa uma zebra. Com esse aproveitamento em finalizações no alvo, é uma equipe perigosa. Se o Galatasaray começar a ceder oportunidade com frequência aqui, pode ser uma situação bem arriscada manter alguma posição a favor do favorito. Primeiro tempo, não temos tanta diferença. O Galatasaray vence um pouquinho mais, mas é quase igual. Perde um pouco menos, mas o número de derrotas do Alanyaspor também é pequeno. O número de gols sofridos é um pouco menor do time favorito, porém o número de gols marcados é parecido. Não conseguiria cravar aqui um favoritismo no primeiro tempo para o Galatasaray, pelo menos em números, tá? Na segunda parte é diferente. O Galatasaray praticamente se mantém, toma um pouquinho mais de gol, porém é o pior momento defensivo do Alanyaspor essa segunda parte, chegando a uma média de 1 gol sofrido por segundo tempo. Então aqui sim, mesmo ainda sendo um time agressivo, que marca bastante gol, que vai na frente, que cria perigo, é uma equipe que cede muita oportunidade. O Galatasaray utiliza muito bem da bola aérea, isso aqui vai fazer diferença, e também da finalização de fora da área. E são 2 critérios que o time do Alanyaspor tem muito problema: defender finalização de fora da área e defender bola aérea. Então é muito provável que a gente encontre um Galatasaray arriscando de fora e também abusando da bola aérea, principalmente se estiver atrás do placar, né? O Alanyaspor, se estiver na frente do placar, tende a recuar ainda mais. O Galatasaray marca com muita frequência logo no início do jogo, os primeiros 15 minutos, e depois lá no finalzinho, né? Do minuto 60 para frente e depois mais os acréscimos. E sofre com mais frequência nos últimos minutos. Sempre são poucos gols sofridos, então é só protocolar aqui. Do lado do Alanyaspor, é uma equipe que marca com muita frequência no meio do primeiro tempo e no final do segundo, mais os acréscimos, e sofre com muita frequência. Isso aqui é bom tomar a nota ou ter atenção nos últimos 15 minutos mais os acréscimos de jogo. Por quê? Provavelmente, se estiver na frente do placar, vai tentar segurar, mas o Galatasaray tem essa tendência de marcar muito no final. Contra o Kasimpasa foi assim, marcou, se não me engano, 2 gols no finalzinho, além de ter perdido um pênalti, se eu não me engano. E também, se estiver atrás do placar, o Alanyaspor vai partir para cima, e é nesse momento que ele sofre mais, e no segundo tempo ele tem uma média de gols sofridos muito alta. Então, para buscar um over limit aqui com uma cotação mais alta, me parece ser um cenário interessante. Tá? O Galatasaray costuma ter mais escanteios que o adversário na maioria das vezes. A média de cartões das duas equipes ultrapassa 2, então parece ser um jogo bem pegado. Principais jogadores aqui do Alanyaspor, aí vai o meu turco completamente difícil de se pronunciar, né? Oğuz Aydin, deve ser assim, com 9 gols e 6 assistências. E o João Pedro Barradas Novaes, com 5 gols e 2 assistências. Vou citar só os dois aqui porque são os maiores artilheiros, tá? Do lado do Galatasaray, o Mauro Icardi, para mim hoje o jogador mais influente da equipe junto com o Ortoglu, com 18 gols, o Ortoglu tem 11 e aqui o Mertens com 9 assistências e o Zaha, que é um substituto / parceiro de ataque do Icardi, com 9 gols e 3 assistências. Se você é um trader por aqui, nós temos uma situação um pouco diferente, né? Porque o Galatasaray é uma equipe que cede pouca oportunidade quando a gente compara com o Fenerbahçe,
Fenerbahçe, mas no último jogo especificamente foi um time que deixou a desejar. Só que eu não acho que a gente deva olhar só para o último jogo para medir a dificuldade desse jogo. Não estou dizendo que o Galatasaray vem mal fora de casa e aí agora ele vai repetir um jogo ruim. Se ele fizer um jogo ruim, a gente tem que dar mérito para a fase do Alanyaspor. Então não dá para vir aqui só procurando problemas no Galatasaray. A gente também tem que encontrar as valências do time do Alanyaspor, que é um time muito agressivo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. É um time que marcou quase a mesma quantidade de gols do Galatasaray. E também é uma equipe que não precisa de muita finalização no alvo para marcar gol. Então, dificilmente a gente vai ver o Alanyaspor criando muitas chances. Mas as chances que forem criadas provavelmente vão levar perigo, tá? Então, de novo, eu não duvido que o Galatasaray possa, em algum momento do jogo, estar atrás do placar ou talvez estar empatando o jogo. Tá num cenário de gols. Não duvido desse ambas marcam aqui, que está com uma cotação ruim no pré-live. Como o Galatasaray costuma sofrer pouco, mas a fase do Alanyaspor é muito boa, se você encontrar um Galatasaray na frente do placar, pode ser um cenário no primeiro tempo, tá? Pode ser um cenário interessante buscar mais 2 gols. Por quê? O Alanyaspor vai sair para o jogo. Ao sair para o jogo, o time está em boa fase, está confiante, não briga por nada, mas está no apoio da torcida. Ao sair para o jogo, vai dar espaço para o Galatasaray, que não tem nada a perder. Principalmente se o Fenerbahçe tiver empatado ou perdido o seu jogo, tá? Que está acontecendo nesse momento. Então, esse 2,5 me chama atenção caso o jogo esteja desempatado, principalmente com o Galatasaray na frente. Se o Alanyaspor estiver na frente, dá para pensar numa virada do Galatasaray de novo? Claro que dá, mas com gestão. O Liverpool agora, de novo, não conseguiu virar o jogo. Não dá para você vir com muita sede ao pote em cima dos favoritos perdendo, achando que isso aqui é uma metodologia com 100% de acerto. Não é. Eu trabalho viradas há anos. E eu deixo muito dinheiro no mercado. E para você poder ganhar dinheiro nesse tipo de metodologia, você tem que trabalhar com uma cotação que vale a pena o risco-retorno e, obviamente, com gestão. Você sem gestão de banca, buscando virada de resultado, ó, esquece. Você não vai ter vida longa por aqui e vai começar a cair teus cabelos, você vai começar a ficar magro, você vai ficar nervoso. É ruim, cara. É uma sensação bem ruim, tá bom? Então, muita cautela. Eu gosto desse cenário do 2,5 com o Galatasaray na frente e se for para buscar alguma coisa a favor seco do Galatasaray, me dá uma cotação mais alta aqui ao longo do jogo, porque com esse Alanyaspor em boa fase, a gente precisa respeitar. É uma equipe que vem complicando a vida dos adversários e quando a gente pega aqui os últimos jogos dentro de casa, foi uma equipe que conseguiu marcar em todos os últimos jogos e até mais do que 2 gols em algumas partidas. Então a gente pode dizer que é um favorito que pode se complicar, mas que tem armas para não se complicar. O que vai fazer diferença aqui é o quanto de oportunidade o Galatasaray vai ceder para o Alanyaspor, que não precisa de tantos para marcar. O segundo jogo do dia que eu vou ficar de olho é Chelsea e Everton. Óbvio que tem alguns outros jogos extras para a gente comentar, mas esse aqui me chama a atenção por conta da liquidez. Para você que já trabalha com uma stake um pouco maior, né, principalmente na Premier League, esse é um jogo muito bom, principalmente pelo fato dele ser isolado, então você consegue ter uma atenção um pouco maior. O Chelsea enfrenta o Everton. O Chelsea ainda é um time que, na minha prateleira de equipes, ainda está no degrau de desconfiança, sendo bem sincero com vocês. O último jogo do Chelsea, se eu não me engano, foi um empate fora de casa exatamente contra o Sheffield. Sheffield que é o saco de pancada de praticamente todo mundo, né? Somou 16 pontos ao longo de toda a competição até agora e mesmo assim o Chelsea não conseguiu vencer. Se eu não me engano, como mandante, o Sheffield teve 2 vitórias e 10 derrotas em 16 jogos e o Chelsea não conseguiu vencer a equipe do Sheffield. Acho que o gol do Sheffield foi no finalzinho, se eu não estou enganado. Já o Everton briga contra o rebaixamento. O resultado do Brentford nessa rodada foi ruim para o Everton. O resultado do Crystal Palace nessa rodada foi ruim para o Everton. O que ficou bom para o Everton foi a derrota acachapante do Luton Town para o City, né? Já esperada. Então, isso favorece um pouquinho a vida do Everton. E eu, sinceramente, acredito que somar um ponto aqui contra o Chelsea já deve ser muito bom para o Everton nessa briga contra o rebaixamento. Lembrando que o próximo jogo do Everton é contra o Forest, que também é um adversário direto na tabela de rebaixamento, né? O Forest está um ponto aqui abaixo. E também tem a situação do derby com o Liverpool logo depois. O Liverpool vai chegar nesse jogo contra o Everton extremamente pressionado. Muito provavelmente, a não ser que aconteça uma virada histórica na Itália, o Liverpool vai chegar tendo sido eliminado na Europa League, a não ser que realmente aconteça algo diferente. Porém, para a sorte, entre aspas, do Liverpool e para o azar do Everton, acabou nesse momento 2-0 Aston Villa contra o Arsenal no Emirates. Ou seja, o Liverpool vacilou, perdeu, porém o Arsenal foi lá e perdeu também. Claro que isso é ruim para os dois, porque o City vai tendo a chance de se distanciar, porém é um prejuízo um pouco menor em relação ao Liverpool,
Provavelmente então o Liverpool chega com ainda mais gana nesse jogo contra o Everton, e pelo fato de ser um derby, provavelmente isso vai causar um frisson ainda maior nesse jogo aqui, né? Nos últimos jogos do Chelsea dentro de casa, várias vitórias, vitória contra o United, um empate contra o Burnley, vitória contra o Leicester na Copa, vitória contra o Newcastle por 3-2, jogou bem o time do Chelsea nesse jogo, e vitória contra o Leeds também na Copa. A última derrota foi para o Liverpool. Tomou gol em todos os últimos 6 jogos que a gente listou aqui. Então, defensivamente falando, é uma equipe vazada. O Everton, fora de casa, sofreu gol em praticamente todos os jogos e não conseguiu vencer nem um mísero jogo nesses últimos 6 listados aqui. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue verificar pelas cores ali, bater o olho, já dá para ver que o Chelsea, obviamente, é um time favorito com justiça dentro de casa. Teve uma derrota apenas para o Liverpool nesses últimos jogos. Já o Everton faz tempo que não vence fora de casa, foram 5 vitórias apenas, mas foi lá no início do campeonato. O Chelsea abre mais o placar dentro de casa em comparativo com o Everton fora, falha menos em marcar, porém o número de gols sofridos das duas equipes é assustador, né? Uma média de 1,67 do Chelsea, 1,50 do Everton. Dá pra gente muito mais criticar o Chelsea do que, obviamente, cobrar o Everton por aqui. O Everton tá praticamente perigando a zona de rebaixamento. O Chelsea tá no meio da tabela, talvez mirando uma competição europeia. Um time que toma a mesma quantidade, praticamente, do que um time próximo da zona de rebaixamento. Eu acho que o Chelsea merece sim críticas por aqui. O time do Chelsea precisa de praticamente uma finalização a menos no gol para marcar. Claro, tem tecnicamente um time muito melhor, apesar de sofrer muito com lesões. O primeiro tempo do Chelsea, sinceramente, não passa tanta confiança. Por mais que o Chelsea tenha 3 vezes gols a mais marcado praticamente do que o Everton, um pouquinho mais de vitória, é um time que sofre muito também. Sofre quase a mesma coisa. Eu não tenho assim tanta confiança no primeiro tempo do Chelsea. No segundo tempo, então, nem se fala, né? Porque aí o Chelsea consegue igualar o número de gols sofridos e marcados. Uma equipe que marca e sofre a mesma quantidade de gols, para mim, é uma equipe que não passa confiança. E o Everton passa a ter mais gols marcados, menos gols sofridos e mais vitórias no segundo tempo. Então é um segundo tempo muito difícil a gente encontrar um favoritismo do Chelsea. São duas equipes que marcam praticamente a mesma quantidade de gols de cabeça e de escanteio, porém o Chelsea tem sofrido muito de bola aérea e o Everton provavelmente vem para esse jogo para tentar buscar um ponto, para não perder, ou se for para se expor no máximo aqui, sair na frente para tomar um empate. Então é uma equipe que provavelmente vai tentar segurar o jogo, jogar de forma inteligente, saindo para o contra-ataque somente quando não for expor tanto a sua defesa, né, subindo com poucos jogadores para o ataque e obviamente tentando utilizar a bola aérea. E é da bola aérea que o Everton pode criar situações de perigo, né? Então é bom tomar um pouco de cuidado para você que está trabalhando ao vivo, no trade, comprando posição e vendendo posição. Esses escanteios do Everton, se ele obviamente criar com alguma frequência, podem ser perigosos, tá? O Chelsea distribui muito bem os seus gols, dá para listar aqui o meio do primeiro tempo e o final do segundo como momentos onde ele mais marca, e é um time que sofre nas extremidades, final do primeiro tempo e final do segundo, principalmente no final do segundo. Já o Everton tem dificuldade de marcar, mas quando marca com mais frequência no final do jogo também e sofre bem distribuído. A gente pode listar aqui meio do primeiro e meio do segundo tempo, mas é bem distribuído, o time consegue tomar gol em quase todos os momentos do jogo. Em relação à média de cartões, mesmo o melhor colocado na tabela de classificação e mesmo favorito nesse jogo, o Chelsea tem uma média de cartões recebidos maior do que a do Everton, tá? Então é bom tomar um pouco de cuidado. A média de cartões nos jogos do Chelsea em casa é de 5,87 no geral. Então, bom tomar um pouco de cuidado por aqui. O principal jogador do Chelsea, a gente não pode nem retrucar, é o Cole Palmer. Se ele não estiver disponível, se ele lesionar, sentir o dedinho ali no aquecimento, você fica de fora, porque é um cara muito influente, responsável por 16 gols e 9 assistências do Chelsea até aqui na Premier League. O Nicholas Jackson é um bom coadjuvante junto com o Sterling, mas se eu não me engano o Sterling é dúvida, ou se bobear nem joga esse jogo, tá? Verifica a escalação porque é importante. O Conor Gallagher também com bastante assistência é um jogador muito importante. Do lado do Everton, o McNeil com 5 assistências é um jogador importante, o Doucouré com 6 gols e o Calvert-Lewin com 5. Eu acredito que o Calvert-Lewin é dúvida por conta de lesão. Também deixo um para casa aqui para você observar essa escalação antes do jogo começar. Dá tempo porque é um jogo praticamente isolado, dá para conferir aí no Twitter, no SofaScore, outros aplicativos que deixam a escalação pra gente antes do jogo começar. Se você é um trader por aqui, eu tenho minhas desconfianças com o Chelsea, tá? E eu vou tentar não transparecer muito aqui nessa minha análise, porque como eu trabalho ao vivo, a minha desconfiança geralmente fica fora das 4 linhas, vamos dizer assim, tá? Desde que o Chelsea me apresente um bom domínio do jogo e não permita os contra-ataques do Everton, eu vou entender o Chelsea como um time majoritariamente superior naquele momento. Porém, aonde o Everton pode criar perigo? Nos contra-ataques, porque é uma equipe que provavelmente vai jogar para tentar somar um ponto, e nas bolas aéreas. Então, se eu tenho contra-ataque com frequência ou o Everton
Everton alçando bola de tudo quanto é lugar do campo, aí eu vou ficar de fora, tá? Mas eu concordo com o favoritismo do Chelsea. O Everton vem muito mal fora de casa. É difícil pro Everton fazer gol, tem um ataque frágil, é fácil pro Everton tomar gol, né? Porém também é fácil pro Chelsea tomar gol. Então eu só vou me posicionar contra o Everton ou a favor do Chelsea se for uma leitura cristalina por aqui de superioridade. E é claro que eu não vou me posicionar para ficar o resto do jogo. Vou tentar me posicionar apenas nesse momento que o Chelsea estiver melhor em campo. Das últimas vezes que o Everton visitou o Chelsea na casa do Chelsea, 2 empates, 2-2 e 1-1. Ou seja, o Chelsea é sim um favorito que pode se complicar por aqui. Então eu coloquei ele no mesmo balaio aqui do Galatasaray. Porque apesar de enfrentar um time próximo da zona de rebaixamento, o Chelsea é difícil de se confiar, né? Ao mesmo tempo que faz um jogo muito bom contra o Newcastle, acaba fazendo um jogo péssimo contra o Sheffield, por exemplo, né? Então eu tomaria um pouco de cuidado. Se você é Panther e vem para trabalhar a favor do Chelsea, tenta pegar uma cotação pelo menos de 1-1 ali, uma cotação acima de 2, né? E eu não duvido, como as defesas aqui são o fator principal do jogo, defesas frágeis, eu não duvido que a gente possa ter um jogo para gols. Das últimas vezes, como eu falei, a visita do Everton aqui no estádio do Chelsea, 1-1 e 2-2. Então, pelo menos um over 1,5 pode ser interessante, com uma cotação mais alta. Olharia com carinho para esses últimos minutos de jogo aqui, ó, que é onde o Chelsea sofre com bastante frequência. E, claro, ficaria de olho nessas bolas aéreas perigosas do Everton para trabalhar ao vivo, tá bom? É um favorito que pode se complicar e é um Everton que tende a vir para buscar um ponto. Se conseguir 3, excelente. Agora, se não levar nenhum, não vai ser nenhuma surpresa, porque fora de casa é um time que não consegue vencer. Só no comecinho do campeonato que ele conseguiu, fora de casa agora tem sido um martírio. Mas olha só, das últimas vezes que pegou o City e o United, que são equipes tecnicamente mais fortes do que ele, só tomou 2 gols. Por isso que eu não quero checar tanto a corda assim para esse 2,5, tá? Eu acho que eu ficaria no máximo com esse over 1,5. Nas opções de jogos complementares, né, carinhosamente chamados de jogos extras, não é porque é extra, não é importante, obviamente. Você pode inserir dentro do contexto. O problema são os horários, né? Eu selecionei o Galatasaray às 2 e o Chelsea às 16 para poder ter tempo para focar nas duas partidas. Afinal de contas, 2 favoritos em tempos distintos é ótimo para você focar. O difícil é você fazer vários favoritos ao mesmo tempo, como é o caso, por exemplo, da Atalanta, que é a favorita contra o Verona, vem de um excelente resultado contra o Liverpool em Anfield, né, aplicando a maior goleada do Liverpool em cenários europeus, igualando mais outros 2 resultados, se eu não me engano, mas é um jogo que vai acontecer às 15h45, então ele vai tirar um pouco da minha atenção do jogo do Chelsea, por isso que eu deixei ele como um jogo extra. Provavelmente eu vou deixar aqui escanteado na tela. Se ele tiver muito mais interessante que o Chelsea, aí eu vou abandonar o jogo do Chelsea para ficar de olho aqui. O Verona, nesse momento, não é uma equipe que briga por muita coisa em relação à parte de cima da tabela, pelo contrário, né? Acabou agora, foi interrompido e abandonado o jogo da Roma com a Udinese, então a Udinese somou 1 ponto. O Frosinone empatou com a equipe do Napoli, se eu não estou enganado, e também somou 1 ponto. E o Sassuolo empatou com o Milan e também somou 1 ponto. Então é importante para o Verona tentar pontuar aqui também, contra uma Atalanta que vem focada. Por quê? Com o vacilo da Roma, com o vacilo do Milan, é provável que a Atalanta tente pelo menos alcançar a Roma aqui na tabela. Tá? Então é um jogo interessante para ficar de olho. A Atalanta vem bastante motivada, mas o adversário da Atalanta tem muito pelo que brigar ainda. Além disso, às 16 horas, mesmo horário do jogo do Chelsea, aí fica a seu critério. Osasuna e Valência, jogo de meio de tabela, ainda alguma briga aqui do lado do Valência em relação a competições europeias, mas um jogo para correção de preço. Fiorentina e Genoa é outro jogo interessante para você ficar de olho, porém eu tiraria um pouco de expectativa daqui porque o próximo jogo da Fiorentina na quinta-feira, o jogo da volta contra o Viktoria Pilsen, é importantíssimo, porque o primeiro jogo, onde a Fiorentina também era favorita, ela acabou não vencendo. Então a Fiorentina decide em casa e vai ficar de olho, obviamente, nesse jogo. É muito mais importante a classificação na Conference do que propriamente aqui uma subida na tabela, porque isso não vai diferenciar muito aqui a briga da Fiorentina, acredito eu, tá? Mas como o Genoa é meio de tabela, não briga por mais nada, a Fiore é mais time. Então também dá para tratar como um jogo extra aqui. E para finalizar, um jogo parelho entre Vizela e Chaves, 2 desesperados aqui no Campeonato de Portugal, que tem 34 rodadas, então é essa e mais 5, e já são equipes que estão se complicando bastante. Em caso de empate aí, parece que as duas vão se abraçar para o rebaixamento. Então, para sair dessa situação, vai ter que acontecer uma aceleração muito grande. É o tipo de jogo que eu tomo cuidado, né? Jogo de desespero pode
Pode ser que um gol para um lado acabe deixando a partida do lado dessa equipe que marcou um pouco mais morna, muito mais preocupada em proteger a vantagem do que se expor. Mas enfim, necessidade da equipe que está atrás do placar vai existir, mas pode ser que a equipe na frente não queira contra-atacar. Isso se acontecer um gol na partida, né? Enfim, é um jogo extra. Muito obrigado pela sua companhia, por estar aqui comigo em mais um planejamento de trabalho. Não esquece de se inscrever aí no canal para você me ajudar a continuar crescendo por aqui, deixar o like no vídeo também. Não esquece de fazer o meu curso aqui embaixo. Se tiver com algum problema de acessar o curso, me avisa, porque eu acho que já voltou tudo. Esquece também da minha parceira Betfair aí embaixo para você se inscrever e ganhar um bônus de boas-vindas sem rollover, sem pegadinha, tá bom? E a gente se vê amanhã. Amanhã a gente fala sobre Liga dos Campeões, sobre os jogos da volta do Barcelona com o PSG e também o jogo da volta entre Dortmund e Atlético de Madrid. Um abraço.